Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma funcionalidade muito legal chamada de combinar envios de vendas. Eu abreviei de combinar remessa, mas eu não quero que vocês confundam com os termos e conceitos de WMS, tudo bem? Quando a gente está falando de faturamento, muitas das vezes o cliente ele solicita pedidos parciais, né? Ele abre um pedido com a gente, pede um, dois, três itens. Dessa forma, ele vai criando suas ordens de vendas no meu sistema e se o processo for tratado por boleto, isso pode gerar uma demanda muito alta de títulos a pagar. Então, acaba tendo ali mais de 10 títulos para 3, 4 pedidos nessa solicitação. O que podemos trabalhar com o combinar remessa? Eu consigo juntar vários envios do produto, aí a gente abre um parênteses que tem que tomar cuidado em relação à nota fiscal no cenário Brasil, para que não tenha problema, né? Mas na hora que você juntar esse faturamento, você vai fazer uma única fatura com todas as suas solicitações iniciais e a partir desse faturamento, se você tiver o parcelamento, que no core, né, usando o cenário americano, europeu, eles não têm esse cenário de parcelamento. E muitas das vezes, eles vão tirar 30, 60 dias direto. Então, se você usa esses 3, 4 pedidos que foram solicitados e unificar numa única fatura, o número de títulos vai ser reduzido, né, dependendo da parcela. Mas, vamos lá, quero mostrar para vocês como configurar e como executar. Dá para fazer o processo de forma manual, a gente tem ali o processo de obter linhas de envios, porém, essa função ela traz alguns recursos que eu acho muito legal para apresentar para vocês. Então, primeira parte, eu vou no cartão do cliente, esse cliente aqui na aba de envio, ele tem o parâmetro aqui de combine envios de vendas e eu vou marcar ele a partir de agora. Então, se eu criar um novo documento de venda para esse cliente, o parâmetro dele aqui já vai vir ativado. Se eu não me engano, ele fica aqui em envios, isso mesmo, mostrar mais, e ele já vem habilitado. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer nesse documento de venda, eu posso enviar a mercadoria e depois eu vou processar esse faturamento. Eu vou buscar aqui documentos que já estejam criados para esse cliente, vou aqui em ordem de vendas, vou traduzir aqui para ficar mais claro para a gente, vou filtrar todos que é do cadastro 1. Esses, como o documento já estava criado, o parâmetro não está habilitado, então eu vou habilitar aqui agora. Vou habilitar de pelo menos 3 para eu poder discutir algumas regras com vocês. Primeiro ponto, eu tenho aqui depósitos, quantidades e quantidades a enviar. Nesse caso ainda não foi enviado nada. Eu vou traduzir aqui novamente. Eu vejo que o meu pedido ele não tem detalhes aqui de termos de pagamento, que seria a representação de quantos dias, né? Aqui na tradução está condições, mas eu vou colocar ali, aqui, vou reabrir o pedido. Ah, por que que ele não deixou? Está revelando datas. Tá. Data de publicação eu vou atualizar para hoje. Então, a partir de hoje, 14 dias. Ele estava com problema aqui com a data antiga do documento. No documento antigo, eu vou colocar 1 mês e 8 dias, que é o que já está aqui. Eu vou permanecer. Só vou mudar aqui a data de registro. Data de registro mais uma vez. E ele tem aqui 1 M 8 dias. O que que isso representa? Quando eu unificar, eu posso dizer se eu quero que ele busque informações padrões que estejam no cartão do cliente ou o que está no pedido. Eu vou olhar a minha quantidade, ele já tem aqui uma quantidade a enviar. Eu vou enviar essa quantidade, por isso que eu falei do ponto da nota fiscal, porque cenário Brasil a gente sempre tira a nota junto com a movimentação da mercadoria. Nesse caso, no core, eu tenho essa possibilidade de estar fazendo a movimentação, porque eu posso estar emitindo a nota futuramente. Então, eu tenho que tomar cuidado, às vezes, de processar tudo uma única vez no cenário Brasil. Vamos lá. Fiz os 3 envios. Ele está dizendo que não tem quantidade, muito provavelmente esse aqui está pedindo WMS.
Eu vou movimentar ele sem WMS para a gente ser mais assertivo. E ok. O que eu fiz? Eu peguei 3 pedidos e movimentei 3 quantidades de itens diferentes. Eu só fiz o envio dessa mercadoria. Esse envio ele poderia acontecer também pelo WMS, quando eu pego uma remessa, unifico todas as quantidades e faço processamento. Por isso que eu pedi para a gente não misturar os conceitos do que é a remessa, a que é o combinar remessa, é a funcionalidade de faturamento unificado, tá? Então, a partir daqui, eu fiz o processo, marquei o parâmetro que ele agora, esses documentos, eles têm a possibilidade de combinar remessa, e vou chamar a função combinar envios de vendas. Ele vai me perguntar qual a data da postagem, então eu vou marcar aqui como hoje. Ele me dá o parâmetro se eu quero calcular desconto, porque os dois principais ali, os dois primeiros, ele marcou 1M 8 dias. O segundo eu coloquei 14 ou 15 dias, não me recordo agora. Então ele ficou em datas diferentes. Então eu posso ter pedidos individuais que eles têm datas diferentes. Só que no cartão do meu cliente eu posso ter uma data fixada. Se eu tiver essa data fixada, como por exemplo sempre 20 dias, eu vou dar um OK nesse parâmetro de termos padrões. E termos padrões ele vai carregar, só vai buscar informações de pedidos que contenham esse mesmo parâmetro do cliente. No caso, eles não têm essa combinação porque as datas ali estão diferentes. Então eu vou desmarcar porque eu quero que ele traga todos. Então essa é uma regra muito importante. Post invoices, né? Então no momento que ele processar essa fatura, se ele já vai fazer o registro. Eu não recomendo porque normalmente a gente vai fazer uma validação do documento que vai ser faturado. E o calcular invoice eu acabei pulando na hora que eu comecei a falar aqui, mas é você calcular esse 1M 8 dias, se na representação do termo de pagamento ele tem percentuais antes do vencimento para dar desconto. Se na hora de eu unificar esses títulos, ele vai buscar apresentar descontos em gerais, tanto do termo de pagamento quanto de combinações de preço que ele vai entregar, né, nessa unificação, tudo bem? Então aqui eu poderia filtrar por cliente, mas eu não quero isso. Então eu tenho os 3 documentos iniciais que eu fiz o envio, agora eu vou dar OK e ele vai criar uma fatura. Então ele diz que a combinação fez a criação de uma fatura de venda. Nessa fatura de venda, ele está buscando aqui a data de hoje, e nós conseguimos observar que ele tem 3 comentários, porque são 3 envios. Então ele tem esse envio aqui, deixa eu aumentar ele, esse e esse, 19, 20 e 21. Por que que ele permitiu? Porque eu não marquei o parâmetro padrão, e ele pegou os dois diferentes, ele estava usando ali um M8D, e ele vai trazer o do cartão do cliente. No cartão do cliente ele já tem um M8D, porém ele não trouxe específico desse, porque se eu ativasse o parâmetro, ele só ia trazer as 2 movimentações que continha um M8D. Tudo bem? Então, a partir daqui eu poderia fazer o faturamento, aí só para vocês visualizarem. Quando eu registrar esse documento, ele vai ter o título financeiro processado em cima dessa fatura, e os meus produtos, eu vou fechar aqui nas minhas ordens de vendas originais, a quantidade vai estar enviada e faturada. A partir daqui eu tenho 2 opções. Ou eu posso excluir na mão esse documento, porque ele já não tem mais sentido, ou esses 2 que estão aqui pendentes, eu posso rodar uma função ou até mesmo programar um job para executar essa rotina de excluir ordens já processadas. Então veja que aqueles que não tinham depósito já foram processados. Tudo bem? Peço que se gostou, curtam, compartilhem, comentem, para que a gente possa gerar mais conteúdo aqui para a comunidade BR. Obrigado.